Olá a todos vocês. Bom, eu sou o professor Tolentino. Se é a primeira vez que você está aqui no canal, seja muito bem-vindo. Peço que você se inscreva, que você acione o sininho para você receber as notificações e compartilhe os nossos vídeos aí, tá? O canal ele já tem aproximadamente 5 anos e estava parado e tal, até por falta de tempo, muita correria na vida da gente, muito trabalho, graças a Deus. Então o nosso canal estava parado, mas agora, nesse período aí de tudo parado no Brasil devido à pandemia, nós começamos a movimentar mais o canal. Ok? Pessoal, eu quero falar sobre o mundo das ideias, né? O mundo das ideologias, tá bom? E é importante você compreender porque nós vivemos em ideologias. O nosso segmento de vida é ideologia. O nosso sistema político, por exemplo, ideologia. Sistema financeiro, uma ideologia. Tá? O que é uma ideologia? O produto de uma ideia. Tudo bem? Então, assim, tem aquelas ideias que são concretizadas no mundo material. Um carro. O carro é uma ideia que surgiu na cabeça de um indivíduo e ele concretizou essa ideia no mundo material. Bacana. Tem as ideias filosóficas, que você cria a ideia e em cima dessa ideia você cria uma tese, um ensinamento. E dessa forma nós vivemos a ideia. Dentro da religião, também vivemos no mundo de ideias. Uma ideologia, como eu falei aqui em outros vídeos, os livros sagrados para determinadas religiões, eles foram criados através de ideologias. Ok? Então a Bíblia, ela foi formada através de uma ideologia do cristianismo. A Torá do judeu, ela foi criada através de uma ideologia dos judeus que estavam cativos na Babilônia. O segmento judeu, ele foi criado em cima de uma ideologia do indivíduo, tem uma história. Então é muito importante, são reflexões simples, que a minha ideia aqui é a gente refletir. Né? Essas reflexões que eu posto aqui no canal, não tem nada programado, eu vou aqui no improviso mesmo e falo daquilo que eu estudo, que eu conheço. E o mundo das ideias é um mundo que eu tenho estudado bastante, tenho pensado bastante, estudado muito a questão filosófica, como os pensadores pensavam. E estudando essa questão filosófica e como os pensadores pensavam e via o mundo em sua época, via o desenvolvimento humano, via a questão religiosa humana, foi que eu aprendi que nós vivemos através de pensamentos filosóficos e ideologia de outras pessoas. Aí, quando nós pegamos, assim, eu vou dar alguns exemplos aqui, quando nós pegamos a democracia, por exemplo. A democracia é um pensamento o quê? Filosófico grego, que está implantado na maior parte dos países globalizados no mundo. Então a democracia ela surgiu na Grécia Antiga e é um pensamento grego. Alguém viu, né? Depois nós temos Estênio e outros grandes governantes gregos que revolucionaram a democracia. Eles viram que as outras pessoas, ou seja, o clero mais inferior, as pessoas mais pobres daquela época, eles podiam opinar, né? Eles podiam dizer, falar como podia ser, e aí foram introduzindo o pensamento de todo mundo e as decisões de todo mundo da sociedade daquela época, foi dando início aí à democracia. Então, o mundo ele é totalmente helenista. Por quê? Porque a maioria dos países, a não ser os países ali do Oriente, da região do Iraque, Kuwait, Líbano, porque eles vivem em pensamentos
pensamentos árabes, pensamentos abrâmicos, né? Porque eles pensam muito pelo lado da religião, né? O próprio Israel pelo judeu, o Líbano, o pensamento deles é religião árabe, são muçulmanos, né? Então, mas não deixam, ou seja, eles não deixam de viver na ideologia de um indivíduo, tá? Quando você pega, voltando para o mundo grego, quando nós pegamos os filósofos gregos, nós vivemos, quando nascemos, nós somos de certa forma programados pelos nossos tutores, pelos nossos pais, né? Pelos nossos cuidadores. Os filósofos gregos, eles aprenderam a pensar e desenvolveram ideias, por quê? Porque essas ideias foram implantadas dentro de suas cabeças, desde crianças. Então eles foram desenvolvendo aquelas ideias, e daí eles aprenderam que eles podiam ser livres no pensamento. Eles podiam ser maiores ainda. E eu gosto de falar sobre isso, porque a gente pode ser do tamanho que a gente quiser, do tamanho que a gente desejar. Você pode raciocinar, você pode criar as coisas, você pode tirar um pensamento que está ali como uma ideia de desenvolver um trabalho, de criar um novo veículo, criar uma outra forma de vida, desenvolver um pensamento filosófico na área da educação. Para quem estuda, você pode fazer isso. Tá? Então, os filósofos gregos, eles descobriram, como Aristóteles, Sócrates, eles descobriram que nós somos livres e que nós podemos ser muito grandes. Isso é muito fantástico. Então, quando você pega pessoas do mundo antigo, grandes estudiosos e filósofos como Confúcio, que eu adoro Confúcio, ou Confúcio, ele descobriu isso, ele descobriu que você pode ser grandioso, você pode tirar uma ideia do pensamento e formar algo bom, ou materializar aquela ideia a partir do momento que você desenvolve algo, uma máquina, ok? Então é fantástico. Tem ideias, por exemplo, isso dentro do contexto da religião, que é um contexto que eu trabalho bastante, que elas são terríveis, né? Mas funcionam. Por exemplo, o terrorismo. O terrorismo é uma ideia, né? Isso, de certa forma, para o mundo é muito perigoso. Por quê? Porque as ideias são muito poderosas. Você mata a pessoa que está com uma ideia, né? Você mata um terrorista, mas você não consegue matar uma ideia. Por quê? Porque aquelas ideias estão enraizadas nas pessoas, né? Quando você vai para o contexto religioso, o cristianismo, a ideia do cristianismo está enraizada nas pessoas. A ideia do judaísmo, ela está enraizada na pessoa. O islamismo está enraizado nas pessoas. Então, dentro desse contexto de terrorismo, é uma ideia. Então é muito difícil lutar contra uma ideia. Tá, outra ideia que de certa forma é perigosa para o mundo, e eu vou falar sobre isso ainda no canal, é o próprio comunismo, o socialismo. Tá, eu já quero deixar isso aqui até como nota. O comunismo e o socialismo é uma ideia muito perigosa para o mundo. Então é difícil matar isso, porque isso estão enraizados dentro de algumas pessoas. Essas pessoas têm o comunismo, aquela ideia de comunismo, dentro de si. E as ideias, elas vêm às vezes elas são passadas como corretas. É a ideia do comunismo, é a ideia do socialismo, é a ideia do terrorismo. Essas ideias, elas são passadas para as pessoas como coisa correta. Então a sua mente está fresca, você vai de criança aprendendo, vai crescendo, vendo essas ideias, e você entende que aquilo é o correto. É por isso que o cara se explode. Porque para ele é um prazer, é uma honra se explodir. E por que você que está me assistindo não se explode? Porque você não foi ensinado, meu querido. Não colocar essa ideia, essa ideologia filosófica na sua mente. Que você se explodindo, você vai ter parte com Deus, você vai receber só coisa boa para onde você vai.
Então você tem medo. Por quê? Porque colocar essa filosofia de vida, essa ideologia de vida, você dentro da sociedade que você vivia, do seu contexto social, da sua família, você tem medo. Você viu que se explodir é algo ruim. Então você tem medo da morte. Tá? Mas quem foi colocado dentro da sua mente que é algo honroso se explodir, o cara cresce querendo se explodir. Ok? Porque teve essa programação na mente dele. Ok, pessoal? Então a ideia é a representação mental de algo concreto na vida de um ser humano. Tá? A ideia é a representação mental de algo concreto na vida do ser humano. Por isso que o cara vai lá e se explode. Esse é o significado de ideia. Tá bom? A palavra ideia vem de origem grega. Ela vem da expressão grega eido, que significa imagem. Ou seja, você expressar a imagem daquela ideia que está em você. Tudo bem? Então se você tem ideias ruins, você vai ser ruim. Se você for ensinado somente ideologias ruins, como certas, você vai ser uma pessoa ruim. Tudo bem? É importante a gente compreender essas coisas. São pequenas reflexões que eu gosto de colocar aqui, não tem nada programado, eu não programo as coisas. Né? Eu sou um estudioso já há muito tempo em algumas áreas, né, sobre a questão humana, a questão religiosa, e eu gosto de refletir isso. Então eu vi que a nossa sociedade, ela está precisando, né? Ela está precisando de novas ideias, de novos contextos filosóficos, de novas ideologias, porque a gente vai conversar com as pessoas, dentro do contexto que eu vivo hoje, a gente vai perguntar para as pessoas assim, você sabe o que é política? Você sabe como funciona a política dentro da nossa sociedade brasileira? Você sabe como funciona o comunismo? O cara fala, eu sou comunismo. Esses dias um amigo meu falou, não, eu sou comunista mesmo, eu sou de partido tal, e eu acho que isso é o melhor. Aí eu falei para a pessoa, tá bom, querido, mas me explica o que é o comunismo. Onde surgiu o comunismo? Qual é as ideias do comunismo? A pessoa não sabe explicar. Ou seja, alguma pessoa serviu de ideólogo, né, criou uma ideia na cabeça dele, incentivou ele a praticar essa ideia, né, e ele está dizendo que é comunista, que é socialista, mas não sabe explicar o que é o comunismo, o que é o socialismo. Então, assim, ele vive numa ideologia criada pelo ideólogo. Alguém foi um ideólogo. Não precisa você ser um doutor em filosofia, ou em teologia, ou em antropologia, ou sociologia para você ser um ideólogo. Às vezes um cara que tem pouco treinamento, ele é ideólogo, ele leva várias pessoas a terem ideologias. E isso acontece muito no Brasil, tá? No nosso país acontece muito, principalmente no contexto político e social, né, que vivemos, tá? Então é isso, pessoal. Um ideólogo